dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui novamente juntos para compartilharmos a lição número 3, que durante toda essa temporada está falando sobre o livro de Gálatas. Se você ainda não tem a sua lição, é tempo de adquiri-la. Ou também você pode acompanhá-la através do site da cpb.com.br ou através do facebook.com/ESI Curitiba. Nós temos dois amigos aqui muito queridos para compartilhar essa lição com a gente, que é o Rômulo, que bom que você está aqui com a gente, Rômulo, e o Ailton também, para engrandecer aqui essa nossa lição. Nós vamos então começar com uma palavra de oração e eu vou pedir para o Rômulo fazer essa oração para nós, por favor. Amém. Oremos. Senhor Deus, louvamos ao Senhor pela oportunidade que nos dá de examinarmos as suas sagradas escrituras. Convidamos o seu Santo Espírito para iluminar a nossa mente e, mais do que tudo, preparar o nosso coração para que, ao receber a semente eterna, possa germinar em nosso coração a fim de que produza o fruto que perdura para todo sempre. Amém. Nos abençoe no teu poderoso e santo nome, Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. A lição dessa semana está falando sobre a unidade do Evangelho. E para iniciar, eu gostaria de ler o verso que está em Filipenses 2:2. Se você quiser acompanhar com a gente, diz o seguinte: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Eu achei interessante que o autor aqui, ele começa falando do reformador João Calvino, que ele dizia que a desunião e a divisão eram as principais estratégias do diabo, né? E advertiu que os cristãos deviam evitar dissensões como se elas fossem uma peste. Como é difícil a gente conviver, cada um pensando de uma maneira, né? Eu achei interessante ele dizer aqui que existe espaço para diversidade, porque as pessoas são diferentes, né? Deus não criou robôs, certo? Cada um tem uma maneira de pensar, um modo de fazer as coisas, só que esse processo deve ser comum. A gente tem um fim, né, que é mostrar o Evangelho para as pessoas e transmitir a salvação através de Cristo Jesus. E às vezes é difícil porque quando o outro faz as coisas não da maneira que eu penso que deveriam ser feitas, pode haver conflito, porque daí eu vou achar que o outro está errado. A minha maneira é sempre melhor. A minha maneira sempre é mais certa, né? E realmente é muito difícil, né? E eu queria que você começasse falando sobre isso, Ailton, da importância dessa unidade. Eu acho que a unidade é uma pedra fundamental na igreja, sabe? Assim, a gente sabe da dificuldade que existe, né? E nos orgulhamos de sermos adventistas do sétimo dia e termos essa unidade mundial, sabe? Não tranquila como deveria ser, porque existem sempre muitos ataques, muitos reforços, muitas críticas sobre essa situação nossa de manutenção de uma decisão central, né, que fica lá nos Estados Unidos. Inclusive aqueles congressos quinquenais que temos, né, os encontros quinquenais da igreja são criticados por causa dos custos, etc, etc. E a direção da igreja no mundo justifica a necessidade desses encontros justamente para a manutenção da unidade, sabe? Ou seja, lá são aprovadas as novas normas, lá são discutidos os assuntos, lá são votados nomes de pessoas que vão assumir cargos, etc. E são planejados também os direcionamentos da igreja nos próximos 5 anos. E isso traz para a gente uma unidade muito grande, como igreja no mundo, né? Então, a gente fica pensando, se a nossa igreja, que hoje está com aí cerca de 20 milhões de adventistas no mundo, né? Lutamos para manter essa unidade, e hoje é muito mais difícil manter essa unidade por causa justamente da diversidade de cada país, de cada região do mundo. As culturas são muito diferentes, né? Pensamentos diferentes, formas diferentes de ser adventistas, né? Mas o fio de ouro que conduz a igreja é na mesma direção, sabe? E essa manutenção disso é essencial, porque se alguma coisa acontecer que não, nós pensamos diferente, nós vamos fazer diferente aqui, como às vezes acontece, sabe? No mundo todo, nós somos 13 divisões no mundo, né? Cada divisão tem suas uniões aí, talvez no mundo passe hoje, parece de 80 uniões que nós temos no mundo inteiro. E
cada união tem sua direção, sua forma de conduzir as coisas. É muito difícil manter essa unidade, sabe, Mônica? Os adventistas que estão assistindo agora podem comungar comigo que conhecem a estrutura da igreja no mundo, né? Comungam comigo dessa versão, sabe? A difícil manutenção da unidade da igreja. Assim como era difícil na época de Paulo também, né? Exato. Era mais localizado, né? O Paulo mandou a carta aos Gálatas com essa correção, né? Ó, cuidado que tem gente ensinando coisa aí que não é bem assim. Sim. Né? E por isso a nossa igreja tem uma unidade mais homogênea, assim. A gente tem o espírito de profecia, né? Temos os 10 mandamentos. Nós temos as nossas normas internas, nosso modo de agir, nossos procedimentos, são padrões no mundo, mas muitos deles ainda sofrem um bocado por causa das... E como é difícil, né, Rômulo, a gente pensar o que é um costume, o que é essencial, né? Porque aqui a lição ela fala sobre a circuncisão, né? Que até então era um processo essencial e depois na visão de Paulo já não precisava ser circuncidado para fazer parte do cristianismo, né? Bom, feliz sábado. É bem complexo, na verdade, porque quando nós falamos de unidade, nós temos que voltar no princípio estabelecido por Deus. Deus chama um homem da terra de Ur dos Caldeus, um homem que tinha características regionais muito fortes e muito marcantes, uma cultura religiosa muito bem enraizada e estabelecida, e Deus diz para ele, ó, você vai sair para uma terra que eu ainda vou te mostrar, mas você tem que sair de onde você está. E você se desprender de todos os teus conceitos, se desprender de toda a tua dogmática, de toda a tua cultura da qual você foi criado, apenas para poder aguardar uma orientação e uma reformulação, é muito difícil. Quando Paulo chega para os Gálatas e começa a discutir o tema com os nossos irmãos, nós temos que lembrar que era uma única igreja. Vamos voltar lá atrás, era uma única igreja. Aí ele diz ali em Filipenses, o mesmo modo de pensar. Opa, como eu vou conseguir estabelecer uma forma única de pensamento no meio de diversas pessoas com diversos tipos de compreensões sobre um mesmo ponto? Aquilo que é essencial e indispensável para a nossa salvação, que seriam as 6 doutrinas, vamos dizer assim, espalhadas, né, em veias, que vai dar as 28 crenças fundamentais, isso é inquestionável. O que é ponto de salvação tem que ser mantido numa mesma maneira de compreensão, no mesmo modo de compreensão. Quando levantou Lutero, o que Lutero questiona? Ponto de salvação. O que Lutero suscita é o que era para a Igreja Católica necessário para ser salvo, que era contrário aos ensinamentos. Agora vamos voltar aqui. Quando Paulo chega para os irmãos de Gálatas e diz assim, olha, vocês estão tendo uma compreensão textual um pouco equivocada. Nós temos que entender que quando lá no livro do Gênesis, no capítulo 17, é dado a Abraão a circuncisão, nós temos que entender que essa marca que era feita na carne do homem era reflexo daquilo que estava estabelecido em seu coração. Quando chega em Cristo, já não há mais a necessidade de perpetuar ou dar continuidade ao ato da circuncisão com o objetivo de salvação. Porque nós temos que entender os dois sentidos da circuncisão. Primeiro, tinha um caráter espiritual, a circuncisão. E qual que era o segundo caráter? O segundo caráter era de saúde. Por quê? Porque Deus sabia que logo após o povo ficar preso no Egito, eles peregrinariam no deserto e não disporiam de água o suficiente para poder fazer a sua higienização. Sim. E em virtude disso, as mulheres poderiam sofrer de câncer no útero. Então Deus já havia criado e estabelecido com dois sentidos. Primeiro era o sentido espiritual, era para poder marcar o homem trazendo a sua carne o que ele já havia estabelecido no coração. E o segundo era o cuidado de Deus. Quando Cristo vem, o homem agora deve de praticar o quê? A fé. Opa, eu não tenho mais que exercer
vamos dizer assim, a circuncisão na minha carne. Não, agora é no meu coração. E quando fala coração, é na minha mente, no meu caráter. O meu caráter tem que ser circuncidado. A minha maneira de pensar tem que ser circuncidada. Uau, mas isso é fácil? De maneira alguma. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se você já ressuscitou em Cristo, nova criatura você é. Antes nisso, buscai as coisas que são do alto. Mas eu só consigo buscar as coisas que são do alto se eu tiver uma mente nova. Se eu tiver uma mente transformada. E então eu vou ficar todo o tempo, constantemente, buscando pensar nas coisas celestiais para que o meu coração possa se encher de coisas espirituais, a fim de que quando eu abrir a minha boca, eu possa falar de coisas espirituais. E o apóstolo Paulo chega para os irmãos da Galácia e diz assim, olha, vocês estão continuamente atribuindo a salvação às obras. Parou. A circuncisão agora ela não tem um caráter de salvação. Não, agora o caráter dela é unicamente de saúde. O critério que vocês têm que seguir tem que ser modificado. Na cruz, Cristo concluiu a obra de salvação. Então, quando eu aceito Cristo, meu coração é circuncidado pela fé. Nesse exato momento, o Espírito de Deus me sela. E para os judeus e as outras culturas que continuam a praticar a circuncisão, é para que possam ser salvos? Paulo diz, não. Se eu falar isso, eu estou agindo errado. Então, eu estou praticando e fomentando em vocês a certeza de que as obras salvam. Aí é que entrou o dilema. E como foi difícil, né, Rômulo? Porque o povo judeu era um povo ligado a regras e normas, né? Eles eram muito ligados nisso, né? Eu tenho que fazer desse jeito, né? Então, eu acho que era muito difícil para eles aceitarem isso. Né? Fazia parte daquele ritual todo deles. Sim. Eles tinham um ritual, né? Esse ritual começava pela circuncisão, garotinha, tinha lá 12 dias, etc. Então, nesse sentido, é que o Rômulo está falando muito certo. Não deixava de ser uma marca. Sim. Né? Mas eu me pergunto, para a lição escrita para nós hoje, né? Quais são as nossas circuncisões que nos distinguem das outras pessoas? Né? Quais são as marcas que a gente tem como povo que nos distinguem daqueles que estão nos observando? Porque a circuncisão era uma marca que o povo judeu tinha, era uma marca deles, como as festas, como o sábado, como os padrões, aqueles sacrifícios que tinham. E eu me pergunto, para a lição para nós hoje, quais as nossas circuncisões? O que nós temos de marca? Como é mais difícil, né? Será que a pessoa olha para a gente e diz, você tem alguma coisa diferente? Isso. Essa é a marca, né? Essa é a marca. Ailton, eu queria que você falasse um pouquinho dessa unidade na diversidade, que parece uma coisa muito complicada, e a lição ela fala um pouco de maneiras diferentes de evangelizar. Na verdade, a gente tem um conceito de diversidade, de unidade na diversidade, mas a lição aqui, a palavra-chave desse tópico na parte de terça-feira, a palavra-chave aqui é liberdade, sabe? Até onde vai a nossa liberdade? O que eu faço com ela, né? E como que eu identifico para as pessoas que você faz parte de uma religião que não pode. Né? Então, a interpretação do poder de Deus na minha vida, a força que eu tenho de andar com Cristo, né, me torna tão livre quanto a força que eu tenho de obedecer às leis de trânsito. Sim. Eu não sou escravo das leis de trânsito, mas eu não preciso passar no sinal vermelho, senão eu corro o risco de fazer uma colisão. Né? Sim. São coisas elementares. Né? Mas está impregnado em mim o fato de eu ser livre mesmo? Ou eu estou dentro da igreja, faço parte, eu obedeço, ou gosto de subjugado? Eu estou debaixo da lei? Ou estou sobre a lei? Nessa experiência é que Paulo está falando, né? E a pergunta então assim, quais são as nossas prisões? Porque a diversidade, a interpretação da diversidade dos outros, você sempre acha que o outro, como a comunidade já falou, está errado. O cara não é, esse cara não é possível, ele é adventista, está fazendo isso. O cara não é adventista então. Né? Então já joga um balde de cal em cima do indivíduo. Né? A gente tem essa mania mesmo. E nesse sentido aqui, o que nós temos de rico, né,
Qual é a nossa riqueza pessoal? É o amor a Deus, o amor a Cristo. Se eu amo você, eu não quero ver você sofrer. Sim. Eu não quero ver você chorar. Eu amo você. O pai não quer ver o filho chorar. O esposo não quer ver a esposa chorar. Então, eu não quero ver Deus chorar. Então, eu não vou fazer nada que possa machucar o coração de Deus. Nada, nada. E também a gente tem que lembrar, né, Ailton, que essas normas que Deus nos dá são para o nosso próprio bem. É isso. Né? Ele fala, ó, faça assim porque vai dar certo. Assim, a gente que tem filho, às vezes você fala uma coisa tão óbvia, filho, faz desse jeito, que eu já passei por isso. É. Eu sei como que é o caminho, se você for por aqui, não vai dar certo para você. Eu acho que é a mesma coisa que Deus faz pra gente, né? É, isso mesmo. E se a gente tiver sabedoria em escutar, em obedecer, você vai ter a liberdade de viver bem, né? Com a consciência tranquila, dormir tranquilo de noite, né? Isso que Deus está querendo pra gente, né? É uma coisa bem bacana, Mônica. Vamos parar e voltar agora quando Deus institui 12 tribos. Quem é o povo de Israel? 12 tribos. Quais eram as regras estabelecidas para essas tribos? Vou pegar um pouquinho forte. Primeiro, ninguém podia casar com tribo diferente. O que justifica essa orientação de Deus? A tribo de Benjamim, os homens de Benjamim, não iam casar com os homens, com as mulheres de Judá. De Efraim não casavam com de Manassés. Mas por quê? Porque quando eles eram apenas famílias, constituíram o quê? Maneiras de procedimentos completamente característicos a eles. Sim. E Deus falou assim, se eu começar a permitir com que isso vá daqui para ali e de lá para cá, eles mesmos vão acabar se prejudicando. Então Deus diz, você tem que casar com quem é da sua mesma maneira de pensar, do seu mesmo modo de agir, do seu mesmo modo de proceder. Mas os princípios fundamentais são únicos. Eram 12 tribos distintas, colocadas e posicionadas estrategicamente ao longo da terra prometida em volta do tabernáculo. Agora pensa, mas elas não poderiam ter entre eles relacionamento, seus filhos não se relacionavam. E por que Deus fez isso? Para poder manter a unidade. Sim. Cada um fazendo a sua parte, Sim, né? mas o que era tocante... Inclusive territorial, né? Sim. Porque eles casavam para manter suas próprias fazendas, suas próprios locais e não iam atravessar um daqui, herdeiro de lá e tal. Uma das coisas mais difíceis para a igreja de Jesus Cristo, a igreja invisível, não estou me referindo a uma igreja com uma placa, Sim. A igreja invisível, é nós reconhecermos a vocação da qual nós somos chamados. Quando eu consigo reconhecer a vocação que me foi confiada, eu consigo lidar com o outro respeitando a vocação que foi confiado a ele. O duro sou eu, com uma vocação, achar que o outro tem que ter o mesmo proceder que a mim foi confiado. E o apóstolo Paulo diz assim, já que você é mais maduro, já que você está muito mais experimentado e tem mais fé, suporte o outro. E o suportar aqui não é, ai meu Deus do céu, tenho que aguentar e ser abençoado. Né? Não, ser suporte é a sua base, ser mais larga, mais ampla e você servir de apoio para o outro. Suporte o outro, até que o outro consiga adquirir uma estatura tão quanto a que você tem. Essa foi a ideia do apóstolo Paulo. Lembra da discussão do apóstolo Paulo quando fala sobre a carne? Se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Mas não coma por causa de você. Coma por causa dele, que não consegue ter essa estrutura. Mas você também tem que fazer isso o quê? Por fé. Olha, então eu deixo de comer a carne, não é porque eu não quero comer a carne, mas é porque o outro não vai ter condição de viver uma vida espiritual me vendo comer carne. Isso o dificulta ter um relacionamento melhor com Deus. Então a minha força, não minha, a força de Deus operando em mim, vai fazer com que eu me abstenha da carne para que o outro mantenha-se até ele alcançar a estatura que Deus almeja para a vida dele. E isso vai permitindo a unidade. E até falando nisso, Rômulo, eu queria que você comentasse que a lição fala de um confronto, né? Que houve em Antioquia. O que aconteceu nesse confronto? Aqui foi, como diz. Aqui foi aquilo. Aqui é que foi. Olha, tem hora que eu paro para poder ver e olho para a palavra de Deus, e esse aqui é um dos confrontos que eu fico imaginando assim, o sentimento territorialista e dominante daqueles que se acham por serem muito mais antigos dentro da igreja,
né, no direito de pegar o mais novo e falar assim, tu não pode mexer nisso daqui porque eu tô há muito mais tempo do que você. O padrão se repete, né? Olha, é um ciclo Sim. bem vicioso. E de quem que nós estamos falando? Do apóstolo Paulo, que vai com o apóstolo Pedro para uma região, e o apóstolo Paulo prega o evangelho para os gentios, anuncia o evangelho, é bem recebido. E o mais interessante é que estava havendo ali o aceite de Pedro, enquanto os que não eram da circuncisão não haviam chegado. Então o apóstolo Pedro disse assim, Paulo, eu vou te acompanhar nessa sua obra, nessa sua jornada. E foi fazendo aquela jornada, aquela obra, vendo maravilhas, visita um irmão gentil aqui, visita outro irmão gentil ali. E deixa eu lembrar, gentil é todo aquele que não é judeu. Eu sou gentil, você é gentil, a não ser que você seja judeu. Se você for judeu, amém, Jesus. E nós somos o Israel espiritual, amém, Jesus. E definitivamente o apóstolo Pedro acompanhava o apóstolo Paulo e tentava verificar a essência da pregação do apóstolo Paulo. O que Pedro fazia era observar para ver se Paulo não se desviava nas suas ideologias de pregação, se ele mantinha-se dentro do propósito que havia recebido. Até que chegou um momento em que eles foram comer. E de repente vem chegando um grupo, que era um grupo de judeu, natural, circuncidado, que estava sobre a responsabilidade espiritual do apóstolo Pedro, e Pedro viu que foi chegando e ele falou assim, puxa, agora fritou os canecos, vou ter que levantar e vou ter que me aproximar dos que são da circuncisão. Quando Pedro fez isso, Pedro começou a fazer o quê? A desfazer dos irmãos gentios. Como se fossem menos, né? Sim, porque naquele momento Pedro disse assim, os mais importantes são os que cumprem a circuncisão. Sim. E esses que não cumpriram por terem recebido a palavra da graça, da fé, eles não têm tanta importância. Então Pedro começou a dar mais satisfação para um. Paulo tomou-se de um sentimento correto. Ele reprovou a atitude de Pedro. E ele chega para Pedro e fala, Pedro, parou. Vamos entender o seguinte, ou você fala sim, sim, ou você fala não, não. Do jeito que você está, procede do maligno. Porque não pode haver uma unidade desta forma. Maneiras de pensar diferentes nós podemos ter. Mas sobre o que é fundamental para a salvação, nós não podemos fazer o que você está fazendo, Pedro, porque você está fazendo errado. Enquanto os irmãos da circuncisão não chegou aqui, você comia e bebia com os que não são da circuncisão. Agora que chega os da circuncisão, você reprova? É reprovável a sua atitude. E o que mais me impressiona, o que mais me faz ficar admirado, é a humildade de Pedro. Porque Pedro não é exortado no cantinho. Pedro é exortado diante de todos. Sim. A atitude de Pedro é reprovada diante de todos os irmãos que estavam ali. Então os da circuncisão tomaram um choque. Puxa, o apóstolo Paulo agora pega Pedro e dá-lhe um bom de um sabão. Aí os que não eram circuncidados falaram assim, caraca, se ele falou isso, então nós também não devemos de tomar esse mesmo tipo de sentimento, nos acharmos menor e inferiores aos que são circuncidados. E o apóstolo Paulo começa a fazer. É diferente hoje na igreja? Aí, é diferente dentro da igreja essa realidade hoje? Não é, eu vou complementar um pouquinho isso que você está falando, muito certo isso que você está falando. A palavra-chave desse negócio chama-se hipocrisia. E eu estou falando hipocrisia porque o Pedro, na verdade, ele tentou agradar aos velhos amigos, certo? Aos velhos da igreja. Agradar aos velhos da igreja. Ele foi político, né? Ele foi político. Isso. Para ser político, não sei se você precisa ser hipócrita. Sei. Eu acho que tem que ser um pouco, porque senão o negócio não vai dar certo. Mas ele foi repreendido por causa disso, né? Não seja assim, duas caras, né? Você está fazendo uma coisa. Então, isso que o Romulo falou está muito certo. Ele chocou o Pedro, o Paulo chocou o Pedro para fazê-lo acordar. Não só o Pedro. Ele chocou as pessoas às quais o Pedro estava querendo agradar. Sim. Isso que é a vantagem desse relato aqui. E né? por isso acho que ele fez publicamente também, né? Isso. Então, indiretamente, Mônica, a quem nós queremos agradar? Porque é a lição para nós, né? O que nós abrimos mão para agradar pessoas que são talvez as mais tradicionais da igreja, ou as mais isso, ou as mais aquilo, e você, para essas pessoas eu tenho que mais mostrar isso, sabe? Então a gente também faz isso, sabe?
Então, tem que se policiar para não fazer, para né? não fazer. E a hipocrisia, tá certo que aqui foi um negócio assim, escancarado, né? Sim. Mas ela se dá veladamente. Me permite, Mônica? Veladamente. Sim, claro. Eu acho uma coisa bem interessante como Deus se manifestou para Pedro. Sabe, quando nós oramos e pedimos para que Deus destrave os nossos ouvidos, tornando-os sensíveis como o da corça, que reclina ao solo para ver aonde está o veio de água, porque aí ela vai saber onde está a água da qual ela vai poder saciar a sua sede. Quando nós pedimos para Deus destravar os nossos ouvidos, Ele destrava. O difícil é nós aceitarmos as orientações que Ele nos dá ao falar ao nosso ouvido. Essa é a parte difícil. Nós temos o exemplo de Jonas, porque Jonas sabia o que Deus havia dito, mas ele não aceitava. Nós temos diversos outros profetas que foram colocados em circunstâncias iguais que eles se acharam no direito de não fazer. E o que Deus faz com Pedro? Leva-o na casa de quem? De um homem chamado Cornélio. Quem que era Cornélio? Um centurião, o quê? Romano. E quem que eram os romanos? Os que dominavam eles politicamente, geograficamente, administrativamente. Eram esses que estavam na regência. Mata e come, Pedro. Não, peraí, Senhor, como assim matar e comer? Na minha boca nunca se pôs coisa impura. Aí a palavra de Deus é, como você torna impuro aquilo que eu purifiquei ou aquilo que eu santifiquei. Às vezes nós nos sentamos num trono e nos colocamos na condição de juiz. Nos colocamos na condição de estabelecermos quem é de Deus e quem não é de Deus. Nós nos colocamos na condição de dizermos com propriedade. Nossa, a parte que mais me comove, às vezes, é eu olhar o Facebook ou as outras redes sociais e ver inúmeros dos nossos irmãos que dizem para os outros irmãos, você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errado... Mas eu quero ver dizer assim, você está certo nisso, você está certo naquilo. Porque para você reconhecer que o outro está certo em alguma coisa, você tem que abaixar a bola. Sim. Você tem que se humilhar. E nossa, quisera eu, como disse o apóstolo Paulo, houvesse em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se fez o quê? Em forma de homem. E não satisfeito na forma de homem, se colocou na condição de quê? De servo. Isso me chama muito a atenção. E nós hoje, a Igreja do Senhor Jesus, estabelecemos uma certeza falsa de que esse está certo ou de que aquele está errado. E a gente às vezes até pode assim julgar, esse tem direito à salvação e esse não tem, né? Que é pior ainda. Não é verdade? É muito difícil. Você sabe que eu conversei uma vez com um grupo de negros que estavam discutindo o problema da equação social deles, o status social, buscando alternativas assim de comportamental, né? E alguns me contaram histórias bem chocantes sobre os ancestrais, porque eram mais jovens, que eles ficavam submetidos, né, submissos a uma cultura deles mesmos, os pais, os avós, né? Não, você não pode fazer esse curso superior não dá para você, sabe? Aquele emprego não é para você. Os pais incutindo na cabeça dos filhos que eles tinham que ser... Como se fossem inferiores. Como se fossem inferiores. Sim. Né? Então... E tem muito irmãozinho adventista que também é meio subjugado, assim, ele fica, eu não vou falar nada aqui, imagine que eu vou falar alguma coisa, sabe? Então ele fica sem se expressar, ele fica acanhado na igreja, aceitando muitas coisas, sem contribuir às vezes, né? Às vezes pensa o suficiente, raciocina, tem alguma coisa para contribuir, fica acanhado de abrir a boca. Isso acontece muito nas classes escolas batinas. Infelizmente, né? Infelizmente. Tem que sair disso, porque não existe cristão de segunda categoria. Com certeza. E, felizmente, já me deram um sinal aqui que a gente tem que ir para o final. Eu acho que a gente teria muito ainda para falar, né? Mas eu queria pegar esse teu gancho aí, tanto que você falou, como Rômulo e você, Ailton, que quando você falou que nosso verdadeiro comportamento, ele se estabelece quando a gente está ligado a Cristo,
E quanto mais você está ligado a Cristo, menos você vai fazer distinção entre as pessoas, né? Porque eu acho que aquela pessoa que tem uma soberba, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais carro, eu tenho dinheiro, eu tenho uma posição social, se ela se sentir melhor do que a outra, que talvez tenha um emprego assim bem inferior, não tenha sido estudada, ela com certeza está muito longe de Cristo. Né? Então, o nosso objetivo, que eu quero que seja o teu também, o nosso, para que a gente cada vez esteja mais ligado e que a gente possa ver as pessoas com os olhos de Cristo, né? Porque Cristo, ele tratava todo mundo igual, com amor, com respeito, com dignidade, e muitas vezes ele exaltou pessoas que não eram nada na sociedade, como aquela viúva que foi dar 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, e foi o coração dela que ele leu. E é isso que eu acho, que Deus lê o nosso coração. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, que a gente possa se entregar a Ele diariamente para que a gente não faça essa distinção social, né? Que a gente veja todo mundo com os olhos de amor que Cristo tem por cada um de nós. Olha, né? é bem imperioso isso que você está falando, Mônica. E se nós olharmos para a Bíblia e olharmos o exemplo de Jesus, ele pegou 12 homens com características físicas diferentes uma das outras e o mais difícil, com personalidades completamente antagônicas. Completamente antagônicas. Nós temos os irmãos trovãos, nós temos Pedro com o ímpeto dele, nós temos André um pouco mais, vamos dizer assim, acanhado, tanto que não se usa muito a expressão de André, a não ser quando ele leva Pedro a Jesus ou quando ele acha um menino com os peixes e pães para que o Senhor apresentasse, mas você não vê André sendo um camarada. Todos esses homens completamente diferentes. E Cristo tentou de todas as formas conduzi-los a respeitarem mutuamente um ao outro. E conseguiu, né? E conseguiu a ponto de eles se tornarem o que foram e conduzir a igreja. Só um detalhe, a você, irmão adventista, só quero te lembrar, toda a igreja que professa que Jesus vai voltar, eles são adventistas. Toda a igreja que professa está aguardando a volta de Cristo, a volta de Cristo, né? É adventista. Uhum. Então, quando eu falo do irmão batista, quando eu falo do irmão assembleiano, cuidado para não cair na mesma questão que caiu Pedro, na mesma temática que caiu Paulo em relação aos colossenses. Os nossos irmãos, eles têm uma luz um pouco menor, mas isso não os desqualifica dentro da simplicidade da fé deles para se apresentarem diante de um único que é capaz de sondar e esquadrinhar o coração. Só Deus tem essa possibilidade. É verdade. Muito obrigada pela participação de vocês, agradeço muito, né? Espero que a gente tenha contribuído para você que está aí nos assistindo. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e peço que a Wilton faça uma oração para a gente. Ô, Mônica, eu posso fazer uma homenagem à minha sogra? Claro! Que 90 anos no dia de hoje, né? Dar um abraço especial para a dona Lígia, que é muito querida na nossa família, e nós amamos muito ela. Um abraço Deus nosso abençoe, também, viu? Deus aguarde em tudo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é gostoso, Pai, abrir a Tua Palavra, aprender mais de Ti, nos aproximarmos do Teu santo trono e aperfeiçoar nosso caráter na Tua direção. Amém. Ilumina nossas mentes, nossos corações, e cada pessoa que possa ter apresentado alguma coisa próximo daquilo que foi discutido hoje aqui, possa ter aprendido conosco quanto é importante andarmos contigo, fazer a Tua vontade, o Teu querer e sermos íntegros contigo, Pai. Porque um dia nós queremos Te agradecer pessoalmente no céu. Dá-nos um bom restante de sábado, ilumina-nos em tudo, pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós agradecemos muito a Tua companhia conosco durante esse sábado no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acompanhar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 9 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.